Olá a todos, me chamo Paulo Vitor, faço parte do curso de História e o tema dessa videoaula será sobre formação do Estado brasileiro. Além disso, a competência e as habilidades escolhidas que estarão sendo trabalhadas ao longo desse vídeo é a competência de número 7 e as habilidades de números 104 e 603 da BNCC. Ok. Dito essas coisas, eu pensei em como abordar esse tema, um tema grande, e o vídeo no máximo vai ter o quê? Uns 10 a 15 minutinhos? Vou ter que correr com um pouco, mas também nunca foi minha intenção descrever muita coisa, explicar tudo ali mais detalhado possível. Não, vou dar realmente uma resumida. E, bom, a resposta que eu encontrei para isso foi literalmente, foca aí por favor, câmera, desenhar. Eu estarei desenhando de forma resumida tudo o que eu preciso falar sobre Estado brasileiro, sua formação. Ok, dito isso, vamos então nos transportar para o ano onde ocorre a independência do Brasil e a partir desse momento se cria o Estado brasileiro, 1822. E o protagonista da nossa história será ele, o pivô de tudo, Dom Pedro, que no caso, como podem ver aqui, é igualzinho a ele, né? Nada de errado, perfeitamente igual. E essa sua frase, né, independência ou morte, é o que basicamente simboliza quando ele declara que o Brasil agora não é mais uma simples colônia, sim um país independente. Mas para chegar até lá, precisamos passar pelo seguinte aspecto. Vamos voltar então agora um aninho antes, para 1821, onde quem governava era seu pai, Dom João VI, mas ele teve que voltar para seu país de origem, no caso, Portugal. Além de ter deixado também, né, seu filho no poder, o que também o elegeu príncipe regente, né, quem deveria tomar conta da colônia na ausência do Dom João. Mas você me pergunta então, Vitor, por que diabos então o imperador de Portugal estava tendo que governar seu país da colônia? Isso não faz muito sentido. Bom, eu vou te explicar já já. Em 1807, a Europa estava passando por um momento tumultuado, né? Mais um dia na história da Europa, né? Onde dessa vez um país e seu líder decidiram dominar a Europa, aumentar suas fronteiras, ganhar mais dinheiro e tudo mais. Esse país era a França, e seu líder era aquele baixinho mesmo, Napoleão Bonaparte. Aquele que você já ouviu inúmeras vezes aquela chata piada de qual era a cor do cavalo branco de Napoleão. Esse cara. Qual era desse cara? Bom, França odiava a Inglaterra e vice-versa, eles eram inimigos. E com Napoleão não foi diferente. Ele planejou um meio de poder estar destruindo a Inglaterra, o tal bloqueio econômico. Dessa forma, ele obrigou com que todos os outros países da Europa não pudessem mais comercializar com a Inglaterra, isolando-a de forma econômica até que ela pudesse ser destruída. Mas teve um país que não aderiu ao bloqueio: Portugal. Napoleão, então, ouvindo falar disso, decidiu que iria invadir Portugal e tomar tudo, né? A coroa portuguesa, ao saber disso, se juntou com a Inglaterra e fugiram para o Brasil, fugiram para a colônia. Yep. E é a partir daí, então, que Dom João começou a governar Portugal da colônia. Inclusive, ele começa a fazer algumas mudanças, né? Como, por exemplo, creio que a principal de todas nesse momento, a abertura dos portos para as nações amigas. Que atitude foi essa que ele tomou? Era simples. Como eu havia dito, a Inglaterra estava bloqueada com a Europa, não podia vender seus produtos para nenhum outro país europeu. Ninguém comprava dela, por causa de Napoleão. Então, como o Brasil sendo agora um único país que ela poderia vender seus produtos e comprar também deles, filho, precisava abrir o porto. Foi justamente o que Dom João fez. Além de que também, em 1815, ele elevou o Brasil a Reino Unido. O que era Reino Unido? Simples. Digamos que um pedaço extra de terra que pertencia a Portugal. Era a outra parte de Portugal. Só que, né, do outro lado do oceano. Então, se nesse momento você nascesse dentro da colônia, você seria considerado português. Olha só que coisa incrível. Então, é com esse contexto que explica por que Dom João estava tendo que governar Portugal
da sua colônia. Dito tudo isso, vamos para 1821. Como eu havia dito, ele tem que retornar agora a Portugal. Por causa de quê? Bom, Napoleão foi derrotado. Não havia mais motivo para o imperador de Portugal ficar na colônia. Isso era um ultraje. Então, os portugueses começaram a pressioná-lo politicamente para que ele, enfim, retornasse. E coisa que acaba acontecendo. Porém, ele deixou seu filho aqui no poder, tomando conta de tudo na sua ausência. Mas também começou as coisas ficaram estranhas pro lado de Dom Pedro. Afinal, ele também começou a sofrer pressão para que ele também retornasse a Portugal. Afinal, era um ultraje que toda a família real não estivesse lá. E ele nega. Dom Pedro não queria retornar a Portugal. E, para poder, então, se ver livre de toda essa pressão, ele teve que recorrer à ajuda de quem detinha o poder na colônia na época. No caso, os senhores de engenho. E com esse apoio, ele, enfim, pôde ter declarado o Brasil uma nação independente. Mas, senhor de engenho, quem era ele? Qual era a sua importância? Eu já chego lá. Os senhores de engenho vão surgir desde a época das capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias era o seguinte: quando Portugal descobriu o Brasil, era muita terra para eles ter que lidar. O que eles fizeram? Eles doaram, basicamente, pedaços de terra para alguns nobres, e esses nobres tinham o objetivo de fundar vilas, defender o território dos Jack Sparrows da vida, os piratas, além de, claro, torná-lo economicamente produtivo, né? Tinham que explorar o território. As capitanias também não podiam ser vendidas, apenas herdadas, por isso o nome hereditárias. Mas, bom, aqui, como vocês podem ver, são 15 capitanias, e por que apenas 2 estão destacadas? Simples. Esse sistema deu errado. Era muita terra para lidar, tinha que lidar com proteção, tinha que lidar com piratas e tinha que lidar com produzir alguma coisa, fazer a terra se tornar produtiva. Porque não era fácil, ainda mais sem ter o auxílio da coroa. Por isso que o sistema deu errado. Mas 2 capitanias até que conseguiram sair bem. Por causa de quê? Simples, como diz aqui. Eles produziam e vendiam açúcar, além de também ter o comércio de indígenas e escravos, negros vindos da África. Sim, essas 2 capitanias só se destacaram por causa desse detalhe. E é a partir daí, então, que surge o termo senhor de engenho. Os engenhos eram grandes fazendas onde eles podiam produzir todos os seus produtos e vendê-los para Portugal. Ou melhor de tudo, transportá-los para lá, né? Vamos falar um pouco de outra atividade importante. Como era a economia da colônia? Bom, basicamente, era dividida em 3 ramos principais: a cana-de-açúcar, o comércio de escravos e, por um tempo, o ouro. A cana-de-açúcar era o mais importante, porque o Brasil era um grande produtor de açúcar. Então, isso dava muito dinheiro, era muito rentável. A parte do ouro só foi ser explorada tempos depois de o Brasil já ser colonizado, porque demorou para eles acharem ouro aqui. A ponto de ouro só ser achado mesmo em Minas Gerais. Mas, sim, também foi muito explorado a ponto de já quase mais existir ouro, né? Porque todo o ouro que eles achavam era transportado para a metrópole. Além disso, esse trabalho todo tinha que ser feito por alguém. E essa mão de obra vinha de escravos negros da África. Era daí que eles conseguiam a mão de obra para poder estar produzindo tudo o que eles queriam. Além de, claro, também como está dito aqui, eles também conseguiam criar gado, cultivar algodão e tabaco, né? Isso também era feito, mas como eu havia dito antes, o principal era a cana-de-açúcar, depois o ouro e depois o comércio de escravos. O Brasil era uma colônia muito escravocrata. Vamos falar agora da sociedade colonial, como ela era dividida, como ela funcionava. Bom, era basicamente como está descrito aqui, nessa pirâmidezinha, né? No topo, quem detinha o poder da sociedade, como eu havia dito, era o senhor de engenho. Quem detinha o poder da terra e da economia. Olha ele aqui, ó, bem desenhadinho com sua famíliazinha, ó. E no caso, os senhores de engenho eram, nessa maioria, portugueses, né? Brancos. E na base, né, dessa pirâmide, quem ficava? Escravos negros e indígenas. Então, é assim que formava a sociedade colonial e que, inclusive, também perdurou, mesmo quando o Brasil ficou independente, porque, bom, adiantando algumas coisinhas, a independência do Brasil não mudou muito a sociedade, não. Os portugueses continuavam escravizando os negros, em menor instância os indígenas, mas
Eles foram, ao longo de todo esse período colonial, obrigados a, além de abandonar suas terras, né, de forma obrigatória, eles também tiveram que perder as suas cultura. Eles não podiam mais praticar a cultura dos africanos, por exemplo. Era proibido. Eles tinham que aderir agora à cultura europeia. Afinal, eles não consideravam os negros ou indígenas como civilizados. Eles precisavam de conhecimento. Além de que as suas religiões também eram descartadas. Eles deveriam aderir ao catolicismo, ao cristianismo. E era isso. Era apenas uma força de trabalho que eles detinham. Não eram considerados pessoas. E durante todo o processo colonial e formação do Estado brasileiro, a sociedade era basicamente escravocrata e muito racista. Daí, inclusive, que os problemas do Brasil, que perdura até hoje, né? O racismo. Tem origem desde a época da colonização, diga-se de passagem. Bom, voltando agora para Dom Pedro, em 1822 ele consegue o apoio de quem ele precisava. O Brasil é declarado como uma nação independente, não mais uma colônia. Ele é eleito o imperador do Brasil e, bom, o Brasil acabou de adquirir a sua primeira monarquia, porque ele não vai ser alguém que, né, vai abrir mão do seu poder, né? Lógico que não. Vamos então iniciar a monarquia brasileira. Além disso, como eu havia dito, mesmo com o Brasil sendo um país independente, ainda era escravocrata e, bom, pouquíssima coisa mudou. Na real, quase nada mudou, apenas que ele agora é uma nação independente, né? Então, ele, né, começou a seguir a partir daí. Mas, por enquanto, é isso. Esse foi o objetivo dessa videoaula, apenas explicar o contexto da formação do Estado brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado e até!